Bom dia, queridos, a graça e a paz. Como é que estamos? Estamos bem, né? Acredito. Hoje é um dia muito especial em que vamos estar juntos e falando das coisas do Pai, que é aquilo que mais me motiva, que mais me alegra, que mais me dá vida, que me faz resplandecer. Então, desde já, posso pedir perdão pela minha ausência, mas estou aqui novamente e juntos vamos estar discorrendo a vontade do nosso Pai, a sua palavra, seu propósito, porém o seu processo. Não tem como servirmos a Deus vivendo o seu propósito e não passarmos pelo processo. E hoje eu quero falar um pouco sobre a distração, né? E nós não podemos nos distrair, embora vivemos num mundo cheio de distração, né? Mas nós, como cristãos, precisamos não estar distraídos, mas vigilantes. E aqui eu quero falar um pouco, né, que por muito tempo eu sempre fui uma pessoa muito vigilante, até muito reconhecida pelas pessoas como uma pessoa dura, como uma pessoa fria, né, e na realidade não. Sou sensível, tenho as minhas emoções, porém as minhas emoções, elas sempre estão, sempre coloquei nas mãos do Senhor, para que justamente não viesse atrapalhar o propósito de Deus, né? E porque as emoções são as nossas fraquezas. As nossas emoções sem domínios, elas podem nos fazer cair, podem nos fazer desistir, podem nos fazer até mesmo infelizes. Esquecendo que o salmista ele diz que feliz é o homem que teme ao Senhor. O homem, a mulher, as pessoas ou qualquer pessoa. Então assim, eu queria falar um pouco sobre a distração, né? Mas antes de eu falar, eu quero ler aqui Hebreus capítulo 12. Essa é a minha defesa. É o tempo que eu preciso, é a palavra que eu preciso, talvez seja a palavra que você precisa também. É que o livro de Hebreus, no capítulo 12, diz que precisamos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Né? E como eu estava passando pelo processo aqui, eu quero confessar a vocês que eu não fui muito vigilante. Né, por o processo ser bem árduo, todo processo é árduo, né? A gente sempre tem que dar uma superlatividade. Eu decidi me distrair um pouco. E aí eu vim descobrir que, não, para mim, pelo menos, para mim, Cláudia, a pessoa em Cristo Jesus não foi chamada para se distrair. Por muito tempo eu ouvi, né, as palavras, tu és dura, tu és insensível, fria, e aquilo não me incomodava, mas nesse tempo começou a me incomodar. Não sei porquê, mas começou, né? E aí eu comecei a pensar, eu vou fazer algo diferente. Só que nesse diferente, eu estava vendo que eu estava sendo conduzida novamente para a natureza da qual Deus já havia me libertado. Isso foi muito agonizante. E eu entendi que, lendo a palavra de Deus, que cada um tem seu Getsemane, né? Tem o seu momento de querer desistir, mas também tem o entendimento que não é para desistir. Assim como Jesus pediu ao Pai que ele passasse dele aquele cálice,
eu cheguei um momento que eu também pedi para o Pai, para o Eterno, passa de mim esse cálice, Pai. Né? E pensando nisso, eu estava lendo aqui Hebreus e vi o que o papai me falou. E ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho que o pai não corrige? Mas se estáis em correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Bom, essa palavra aqui, ela me chamou muita atenção, ela veio como um bálsamo, como divisor de águas, como tipo, ei, acorda, tu estás no sono da indolência, né? Levanta, resplandece que Cristo te ilumina. Então eu fiquei pensando, meu Deus, como é maravilhoso poder imitar o exemplo de Cristo. Como é maravilhoso poder saber que a santidade do Pai cobre a multidão dos nossos pecados. E eu entendi que eu amo a santidade do meu Pai. Que eu não preciso me justificar. Ele já me justificou. Né? Então, assim, andando, como diz aqui o livro, que precisamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Né? Então, isso é maravilhoso. Então, nós vemos que a distração, ela quer que nós nos afastamos da carreira que nos está proposta. Porque a distração, ela serve para alegrar, alimentar a nossa carne. Mas a proposta, a carreira, o propósito de Deus, vem fortalecer o nosso espírito. Então eu olho para cá, né, como ele diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado. Né? Então nós precisamos nos desembaraçar das coisas da terra. E é por isso que eu digo que a terra, o mundo é um trapézio. E nós somos os trapezistas, né? E aonde nós vamos encontrar isso? No circo. Né? E lá no circo tem todo tipo de pessoas nos olhando. Né? E nos olhando, e fazendo, né? Uns torcendo, outros preocupados, outros, será que vai conseguir? Né?
Então, o mundo é assim. As pessoas são assim. Nós somos assim. Então, mas e aí? Nessa travessia sobre esse trapézio, pode acontecer duas coisas. Conseguimos atravessar ou não. Até conseguimos andar, mas lá pelo meio, quase chegando, no final a gente cai. E aí? Né? Então existe essa torcida que está no nosso meio, no nosso convívio, na nossa caminhada, né? Se nós não caímos, todos vão bater palma. Mas se cair, uns vão lamentar, outros vão dizer, eu sabia que não ia conseguir. Poxa, mas quase consegue, né? E é nesse caminho que nós estamos. E é por isso que o autor de Hebreus, ele fala para nós que nós devemos nos desembaraçar. Nos desembaraçar da distração, queridos. E corrermos para a proposta de Deus para nós. É isso que nós precisamos estar nesse momento, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Jesus está voltando. E por um momento, queridos, eu confesso para vocês que eu adormeci. E eu comecei a me ver ali nas noivas. Nas prudentes e nas imprudentes, né? E eu adormeci por alguns momentos, por alguns dias. E foram os dias de muita angústia, de muita tormenta. Meu Deus, mas nós precisamos ter a fé. A fé não quer dizer que nós vamos vencer tudo. A fé não quer dizer que nós não vamos ter momentos de angústia. A fé não quer dizer que nós vamos vencer tudo. Não. Andar na fé é também nos lembrarmos de Deus, que a nossa dependência é dele. Que somente Deus é perfeito, somente Deus é santo, somente Deus é forte. É por isso que Deus fala com Josué, não te mandei eu? Ser forte e valente. E essa palavra é para nós. Por quê? Porque assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. E essa palavra é para nós porque assim como ele foi com eles, ele vai ser conosco. É a fortaleza de Deus que vai estar conosco, que vai nos ajudar, né? E nós vemos aqui que muitas das vezes nós, quando estamos lutando contra o pecado, não lutamos afinco, né? Então nós vemos que nós precisamos. Nós fomos chamados para um propósito de fazer com que as pessoas vejam em nós Cristo. E a distração, ela faz com que nós não nos pareçamos com Cristo, mas sejamos mais um sobre essa terra. E Deus não nos escolheu, não nos elegeu no amado para sermos mais um, mas para sermos santos e irrepreensíveis nele, no amado. Então, eu abrindo assim, entendendo, parando para pensar no meu momento de angústia, estando no vale, na sombra da morte, estando, sabe, em lugares difíceis da minha alma, eu pude me encontrar com ele. Por isso que ele diz, o salmista fala, né? Se eu descer até o inferno, ele estará. E se eu subir aos céus, também ele estará. Então não importa o momento que nós estamos passando, Deus está conosco.
na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na fartura e na escassez. E é isso que muitas das vezes, na distração, o inimigo quer nos roubar essa esperança, essa alegria, essa confiança. Aonde até mesmo Jesus disse, tende paz em mim. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. E embora essa palavra viesse à minha mente, à minha memória, e eu não estava conseguindo ter bom ânimo, eu não estava conseguindo reagir, mas sim me distrair. E a distração para mim não funciona. Eu vi que quem me fez dura, firme, foi o próprio Deus, porque Ele conhece a minha alma, as minhas emoções, né? Então, assim, meu Pai, eu não preciso de distração. Eu não preciso deixar de ser o que Deus me criou para ser. Filha amada nele. E não para agradar pessoas, mas para agradar Ele. E às vezes a gente começa a se distrair com as palavras das pessoas. E nós nos voltamos para as pessoas querendo agradá-las. E deixamos de agradar a Deus. Porque Deus é que pega o vaso e quebra e faz de novo. E foi isso que Deus fez comigo. Lembro-me que no começo da minha caminhada, Deus falava muito comigo em Jeremias 18. Tanto que a casa que Ele me deu chama-se Casa do Oleiro. Para eu não me lembrar, não me esquecer, quer dizer, do processo que eu passei e que nós temos que passar todos os dias. Estarmos na mão do oleiro. E que quando necessário, Ele quebre para fazer de novo. Né? E por um momento de angústia eu esqueci disso, o Espírito Santo veio, filha, lembra do processo? E eu chorando, pai, tá muito difícil, né? A gente é tola. E Ele moendo a minha carne, mas não era quebrando o vaso, tirando aquilo que estava trincando. É que eu comecei a me incomodar com algumas coisas. Mas eu percebi que eu estava perdendo a minha essência. Então hoje eu quero deixar isso para nós, né? Porque nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que nos lembrar sempre o que diz Efésios 1:4, que nós fomos escolhidos no amado para sermos santos e irrepreensíveis nele. Então que hoje nós venhamos a acordar. E eu ouvi algo que eu achei interessante, né? E eu quero dizer, o voo da fênix. Ela sair das cinzas. Ela voar entre as cinzas, sair daquele lugar da qual parecia que tinha tudo acabado. E hoje eu estou dando este voo. Mas eu vou nas asas do Senhor, onde as suas penas me cobrem e debaixo das suas asas eu estou segura. Como diz o salmista no Salmo 91. Me cobre com as tuas penas e debaixo das tuas asas eu estou segura. Então, queridos, hoje é isso que eu quero falar, mas também é não deixando com que fique muita coisa, nós precisamos estar vigilante, guardando o nosso coração, né? Porque de lá procede as fontes da vida. Precisamos guardar o nosso coração, as nossas emoções,
Precisamos estar em Cristo Jesus, nos desvencilhando de tudo aquilo que nos assedia. Às vezes voltamos a olhar para o mundo, quando a palavra diz que nós devemos olhar para o alto, para as coisas de Deus, porque não somos mais dessa terra. E nós não somos. Então, trazendo à minha memória aquilo que me dá a paz, que me traz a paz, como falou o profeta Jeremias. Trazer à minha mente aquilo que me traz a paz. Que as misericórdias do Senhor são motivo de eu não ser destruída. Mas que em todo momento Ele está comigo. Então que nós venhamos nos desembaraçar deste mundo e corrermos para o alvo, que é Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. Porque todo dia é dia de nós nos entregarmos para Deus, vivendo um novo nascimento, onde a nossa mente é renovada a cada dia pela boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, hoje é esse dia. Amanhã será esse dia. E todos os dias serão hoje, para que nós venhamos experimentar a vontade do nosso Pai, que é boa, perfeita e agradável. Então, nós não podemos vacilar, queridos. Podemos cair do trapézio. Mas nós temos algo que nos segura, que é a palavra de Deus. Ela é o nosso equilíbrio. Ela é a nossa força. Ela é, como diz o salmista no Salmo Peraí, qual é o Salmo aí, então? O Salmo, eu não vou falar que eu esqueci agora, de verdade. Mas o salmista, ele diz: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Né? Então, essa palavra é ela que nos traz ao entendimento de quem somos. Né? É Salmo 119, versículo 105. Né? Nós precisamos entender sobre isso, sobre a palavra que nos traz entendimento, né? Que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como diz o salmista no Salmo 119, 105. Obrigado, Espírito Santo. Então, que hoje nós venhamos habitar no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra da sua onipotência. Amém, queridos? Então, Deus não nos chamou para sermos perfeitos, mas Ele nos chamou para sermos arrependidos. Então, hoje eu estou aqui com o coração arrependido pela minha desistência. Eu quase desisto até da minha própria vida. Mas hoje, sendo renovada no Senhor, o propósito do Pai é que alegra meu coração, é que me dá vida, é que me faz viver, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Não temerei mal algum, porque eu sei que a presença dele está comigo. Ele está comigo. Então, não importa a circunstância, o momento, ou quem está do seu lado. O que importa é que Ele está. E Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Então, que Deus continue nos abençoando, a graça e a paz, né? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a sua doce presença, a presença do seu Espírito, esteja conosco até que Ele venha. Lembrando, Jesus está voltando. E Ele vem buscar uma noiva ataviada. Que sejamos nós. Amém, queridos.
Que Deus continue nos abençoando. Feliz dia!